Legal, gente. Estamos chegando pela Transamérica com mais um programa Bate-Papo, sempre com apoio de Acesso Saúde, né? Saúde para mim, para você e para toda a família. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho. 2017 chegando no final, né? Outubro, 2 meses, final do ano. Aí a economia, teoricamente, começa a se movimentar, né? São as vendas de Natal, são aquelas vagas temporárias, enfim. Mas como é que está o mercado de trabalho hoje? O que o profissional precisa saber para estar preparado, não só para esse final de 2017, mas também como para 2008, né? Quais são as perspectivas, segundo os profissionais que trabalham diretamente com o mercado de trabalho? Bom, para falar desse assunto, nós convidamos o Maurício Kramer Gonçalves, ele que é psicólogo do trabalho e professor de RH e também é coordenador de pós-graduação e gestão da Faculdade UPET. Ele é o diretor também de uma empresa paranaense que se chama a Pro Ensino. Maurício, tudo bem com você? Tudo bem, Mário. Seja bem-vindo. Gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez aí, a gente bacana. Quando divulga aí o que a gente aprende, né, a gente tem certo. Um ganho coletivo, né? Eu abri o programa, Maurício, falando que teoricamente esse ano, assim, outubro, novembro, aparece mais oportunidades de trabalho, principalmente no comércio, né? Em detrimento das vendas de final de ano. 2017, segundo a sua visão, será um ano atípico ou o comércio tende a contratar? Como é que você vê isso com você como gestor de RH? Então, nós temos tido alguns indicadores do IBGE, só para ter uma ideia. Pois não, claro. Que nós tínhamos uma linha ascendente do desemprego desde 2014. E nos últimos 6 meses, muito discretamente, houve uma redução dessa taxa de desemprego. Então, em janeiro a março de 2017, nós estávamos com 3,7% de desempregados da população economicamente ativa, que isso é um número astronômico. 14 milhões. Em torno de 14 milhões. 14,1, 14,2 milhões de pessoas. Perfeito. Para o mês já de março, de março a maio, essa taxa reduziu para 13,3%, quer dizer, houve aí 6%, 0,6%. 0,6%. Isso. É modestíssima essa Maurício, índice. Nesse índice que o IBGE contabilizou, será que não passa pela economia formal, que aumentou muito, né? Sim. Aquela história, quando a água começa a bater aqui, todo mundo começa você tem que se nadar. Movimentar. Não é isso? Você tem que se movimentar, porque se parar, será que não está incluso? E o brasileiro é muito criativo. Sem dúvida. Só exemplificando, só aqui em Curitiba e região nós temos 15 mil motoristas dos aplicativos. Pessoas de todas as classes sociais, com curso superior, com pós-graduação, que entraram nesse grupo de profissionais desempregados. Certo. E se obrigaram a pegar os seus carros particulares e fazerem alguma coisa. E fazer alguma coisa, porque senão não dá. Entra nisso aí, Entra. Nós temos o segundo índice aqui de redução do desemprego, que passou de 13,3 para 12,6 no mês de julho e agosto desse ano. Perfeito. Nessa contabilização, o IBGE ele coloca o desempregado e o empregado. O empregado não necessariamente ele é registrado em carteira. Perfeito. Então esse índice ele é colocado junto. Então a gente chama de PEA, População Economicamente Ativa. E houve uma redução em 658 mil empregos entre os formais e os informais. Desses 658 mil, 70% são contratações informais. Bom, essa questão do mercado de trabalho no Brasil está passando por um período de mudanças, né? Eu não sei se foi votado ou vai ser votado ou não, me corrija, por favor, com relação à terceirização
Ainda está para ser votado. Está para ser votado, não está aprovado. Algumas pessoas estão imaginando que já está autorizado e que já está ocorrendo, ainda não. Ainda está em trâmite pela Câmara. Uns são a favor, outros são contra, mas você lendo a lei, ela lá na frente ela desobriga a contratação formal, né? Na verdade, assim, existe muita coisa que ainda não está bem clara nessa nova mudança. Era para ser bem mais radical. Aí o Ministério do Trabalho percebeu o seguinte: o empresariado começou a dizer assim, mas espera um pouquinho, e a informalidade, por exemplo? Perfeito. E a questão do que você tem que pagar para o colaborador, quer dizer, os impostos que você tem que pagar. Se terceiriza, alguns empresários acreditam que vai aumentar mais o custo. Perfeito. Então, quer dizer, pode ser um tiro pela culatra. Então a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Então é algo que está ainda em discussão. Está em discussão, não está aprovado, está em trâmite aí tanto pela Câmara quanto pelo Congresso. Vamos falar do nosso estado, o estado do Paraná, que ainda é um estado que tem uma parte agrícola bastante forte, né? Certo. E a gente sabe que esse ano aí houve aí uma safra bacana, né? Como é que está a relação da redução ou não do desemprego no estado do Paraná? O Paraná, ele lidera o sul, o sul, né, dos 3 estados do sul, como o que mais empregou, tanto formal quanto informalmente. Nós tivemos só na região de Curitiba 19,8% das contratações de todo o estado. Então vamos desmembrar, nas contratações formais, você tem dados qual foi o segmento que conseguiu contratar, segundo os índices, Maurício? Temos. Uma pesquisa que a gente realizou, ele demonstrou o seguinte: todas as contratações, elas seguiram uma seguinte linha. 41,7% foram contratações na área de serviços, que é transporte, segurança e saúde, que não é comércio. 25% dessas vagas foram para o comércio. E o restante ficou entre a indústria e aí os empregos de outros ramos aí mais específicos. Mas então, 25% é comércio. O comércio, ele tem aquela modalidade de freelancer, que você pode trabalhar 2 ou 3 vezes por semana através do MEI, que é o microempreendedor individual. Então, o trabalhador, ele fornece uma nota fiscal pelo MEI, é recolhido 5% sobre o imposto de tributação para o Ministério do Trabalho. É o famoso PJ. Ele é um PJ mais simplificado. Simplificado. Isso aí contabiliza no índice como emprego não formal. Ele contabiliza o MEI, ele contabiliza a questão, por exemplo, tem um salão de beleza. Aí o salão de beleza contrata a pessoa para trabalhar 3 vezes por semana, que é o informal. Lá, digamos, contratou uma cabeleireira, uma manicure. Isso. Tá. Daí ela tem a seguinte vinculação: ela pode ser sócia, ela pode ser vinculada como sócia, que também entra na estatística. Ou ela pode emitir uma nota fiscal como prestação de serviço. Pode pelo MEI. É isso, pelo MEI? Pode. E aí os informais que são freelancers, que não tem registro nenhum, esses aí não estão entrando nessa... Não entra no índice? Não. O que há de se considerar interessante é que 51% das contratações foram por micro e pequenas empresas nesse período. Quer dizer, de 28 mil contratações, mais da metade foram de micro e pequenas empresas. Então hoje o perfil, não só do Paraná, mas do Brasil, está mudando o quê? As grandes empresas não estão contratando. Primeiro porque o salário é bem mais alto. Perfeito. Então hoje existe uma certa estabilização de ganho, vamos dizer, na faixa de R$2.000 a R$2.500 no máximo, que as pessoas estão trocando empresas de grande porte por empresas de pequeno, médio e microempresas. É mais ou menos a economia se ajustando aos níveis possíveis e que não estavam sendo explorados. Então, a pessoa, ela pega hoje, por exemplo, uma rescisão, um exemplo, de R$15 mil. Se ela souber trabalhar com aquele R$15 mil, ela monta o próprio empreendimento. E esse empreendimento dá emprego para a população, mesmo que de forma Até informal. mesmo porque eu acho que o MEI, ele permite contratar um funcionário? Um colaborador, um trabalhador até... existe R$60 mil por ano e ele pode contratar até um colaborador que dá emprego formalmente. Pela tua experiência, para que esse empreendedor, que através da sua criatividade e esse senso de empreendedorismo, para que ele permaneça na economia e não seja uma água passageira, o que ele tem que fazer, Maurício? Nós temos 3 níveis.
capacitação, isso é qualificação, a gente chama, né, o desenvolvimento profissional. Capacitação, capacitação, qualificação e aperfeiçoamento. Ok. Então, esses dois primeiros níveis, a capacitação e a qualificação profissional, é o que está fazendo falta hoje para o mercado brasileiro. Porque eu imagino que se ele começou em épocas de crise, a gente espera que as coisas mudem, né? Melhorem. Se ele estiver preparado lá na frente, ele vai poder colher algo melhor, né? Sem dúvida. Porque você falou que muitas dessas microempresas e microempreendedores são oriundos de pessoas que foram demitidas Sim, em a maior 2014, 15, 16, 17, e pegaram lá os seus fundos de garantia e coisa e tal e aplicaram em alguma coisa. A maior, né? grande parte. A grande parte grande parte. Isso, né? Mas ela vai ter que se profissionalizar. Tanto vai, nós, por exemplo, para o Ensino Brasil, agora nós estamos abrindo uma linha de cursos populares, cursos chamados populares, que são os cursos de capacitação, porque o mercado está exigindo isso. Dentro dessa até mais para a gente entender e informar a população, dentro dessa preparação, engloba o quê? O que esse pequeno, médio empreendedor precisa saber para dar esse upgrade na sua carreira? Então, primeira coisa, ele tem que observar muito bem o mercado. O que o mercado está exigindo? Por exemplo, salão de beleza, salgadeiros, é uma profissão que está em crescimento. Cuidador de idosos, que é algo assim extremamente nobre, tem que ser muito bem qualificado, muito bem capacitado, profissional. Okay. Nós temos aí a área de gastronomia que está em crescimento. Nós temos a área, eu digo nós, o mercado, né? Nós temos também a área de estética e cosmética, que é uma área... E são ramos, então, que ainda estão... São serviços, né? Aquecidos. Estão aquecendo. Não gosto de falar aquecidos, mas aí existe uma demanda. Existe um caminho que está puxando para essa tendência. Uma demanda, ainda que pouco modesta, mas é maior do que todas as outras. Alimento... gastronomia, beleza, hotelaria também. Então, por exemplo, hoje, não somente para trabalhar como registrado no hotel, mas para prestar serviço pelo MEI para hotel. Hoje, por exemplo, o ramo hoteleiro, que é prestação de serviço, até os de pequeno porte, estão contratando para final de semana. Então, o vínculo do MEI, que é o microempreendedor individual, ele também está entrando para prestação de serviço. E você citou um segmento que eu já ouvi comentários de especialistas, igual você, que é um segmento que cresce em detrimento do seguinte: a população brasileira, segundo estatística, ela está vivendo mais. Está vivendo mais. 90 anos, 90 e poucos anos, mas as pessoas querem viver mais e com qualidade de vida. Então, tudo que for ligado à terceira idade, ela está com viés para cima. Potencial. Isso. Então é a hora de se capacitar. É hora de investimento na questão profissional. Uma coisa muito importante, a graduação, a pós-graduação, claro que ela é importante e vai continuar sendo importante. E ainda é uma deficiência grande no Brasil. Mas a parte prestação de serviço, como você falou, a terceira idade, é um nicho totalmente inesperado para o brasileiro, porque o Brasil está envelhecendo. E as pessoas da terceira idade, por incrível que pareça, são as que ainda têm dinheiro para gastar. Tem potencial. Tem potencial para pagar. Perfeito. A família muitas vezes ajuda. Perfeito. Eu vou fazer uma pequena pausa e continuamos conversando aqui com o Maurício Kramer. Em 1 minuto estamos de volta. Deixa eu dar um recado para você de casa. A melhor maneira de investir no futuro é começando agora. Escolhendo aonde o seu filho, sua filha, seu neto vai estudar. O básico, o fundamental, é o alicerce da casa, é onde os jovens vão iniciar os estudos. Para quê? Para que lá na frente eles tenham um conhecimento com conteúdo, não só um conteúdo cultural, mas também social e com uma ética, né? Que é o que falta no nosso Brasil muitas vezes. Então eu vou dar uma dica para você de casa. Tem que conhecer o Colégio Fênix. O Colégio Fênix é um sistema cooperado. É uma junção de pais e professores que em 95 formaram essa escola, que hoje é um sucesso. E o Colégio Fênix, ele está lá desde o ensino fundamental ao ensino médio. Ele é constituído por professores, mestres
que tem um compromisso com a educação e o desenvolvimento do aluno. Vale a pena conhecer, as matrículas estão abertas, vale a pena você fazer uma visita, fica ali na Rua Holanda 881, é ali no bairro Boa Vista. Se você quiser ligar antes, é o 3356-2027. Ele tem um excelente índice de aproveitamento segundo o MEC, Colégio Fênix. Eu estou conversando com o Maurício Kramer, ele que é especialista na área de trabalho e RH. Nós estamos conversando sobre o atual mercado do Brasil, né? Que passa e ainda está passando por momentos de dificuldade que começou em 2014, né, Maurício? Primeiro semestre de 2014 ainda foram os últimos respiros do mercado. Foi julho de 2014 para frente que declinou e a taxa de desemprego somente aumentou até agora, no terceiro trimestre de 2017. Aí nós ligamos a televisão e vemos os noticiários que, como o dinheiro público corre pelo ralo, entre os dedos, né? Mal empregado, mal começou utilizado. Lá em 2014, a Copa no Brasil, aquela coisa, né? Ei, que beleza! Como houve estádios, né? Construção de estádios. Fantasmas hoje em dia. Fantasmas, superfaturados. Depois disso veio também as Olimpíadas, que também foi outra... Nossa Senhora, e por aí afora. Você imagina se todo esse dinheiro fosse investido em infraestrutura, que muitas vezes o empresário quer investir, mas falta infraestrutura no Brasil, né? Malha viária, equipamento, escoamento, tecnologia, enfim. E aí nós ficamos aí... À deriva. À deriva, né? Culpa de quem? Nossa, né? Falta ética no Brasil. Muitas vezes nós não cobramos do nosso político. Quando cobramos através do quê? Das redes sociais, que na minha opinião muitas vezes alguns grupos ali fazem com que o povo, né, o internauta também seja massa de manobra, né? Enfim, mas nós devemos cobrar mais fortemente para que esse Brasil mude, senão vai ficar... Enfim. Com essa dificuldade toda. Eu não acredito, minha opinião. Eu não acredito em político nenhum. Eu sou totalmente apartidário. PSDB, PT, PMDB, se juntar todo mundo e colocar naquele listinha lá, na lixeirazinha ali, ó. Eu tenho pena da Celita, né? É a Celita, que faz o melhor cafezinho de Curitiba e vai juntar aquele lixo. É capaz dela sujar a mão ali, que é tudo igual. Minha opinião. Enfim, eu não acredito. Tomara a Deus que esse Brasil mude. Enquanto não muda, nós temos que nos profissionalizar. Sem dúvida. Porque através do conhecimento e do profissionalismo, o brasileiro não fica à mercê das quimeras, né, das migalhas. Ele sendo um bom profissional, com uma boa qualificação profissional, com bom conhecimento, com cultura, ele não fica refém do político coronel, né? Exatamente. Que fecha ali o curral e diz, opa, aqui ninguém mexe, esses caras aqui votam em mim. Deixa eu dar um pouquinho de pão para eles e música. E música, e carnaval, e que beleza. Então tem que se profissionalizar, né, Kramer? Tem. A profissionalização, a capacitação, né, como estávamos falando. Então você começa pela capacitação, vai para a qualificação e depois para o aperfeiçoamento. Nós temos um outro ramo que também está crescendo muito, é a casa de festas, por incrível que pareça. Casa de festas. Não tem crise para esse mercado, é impressionante. Que coisa, hein? Casa de festas, salão de festa para criança, são ramos assim de prestação de serviço que estão crescendo, mesmo com toda essa situação. E a capacitação ela faz a diferença, porque o empresário ele está vendo toda essa questão política, econômica, que conturba totalmente, desacelerou a nossa economia, mas ele não quer desacelerar. Claro. Então o que ele está fazendo? Exigindo a qualificação, capacitação e aperfeiçoamento das pessoas. E outra coisa, a partir da qualificação, ele aprende a fazer conta. Isso. Aprende a fazer conta. Porque às vezes está vendendo. Mas pera lá, está vendendo, mas eu estou sabendo comprar, administrar, investir. O que está entrando. E tem muito empresário que ainda mistura a conta da empresa com a conta pessoal. É o maior erro do empreendedor. A Esse empresa é o maior. fica ali, que nem diria minha avó, batumando.
Eu uso outro termo, morgando. Morgando. É isso. Então, a capacitação é muito importante. Qualificação e aperfeiçoamento. A tua empresa, você além de professor, você dirige lá a ProEnsino. No Brasil. O que vocês ensinam lá na ProEnsino? Certo. Quais são os cursos disponíveis? Nós temos muita demanda de treinamento. Treinamento na excelência em vendas, treinamento na negociação junto ao cliente. Nós temos uma grande área que é a parte de desenvolvimento gerencial. Então, quando você elabora um programa de desenvolvimento gerencial, e falando em pequenas empresas, hoje o nosso próprio perfil mudou. As empresas que estão solicitando o trabalho da ProEnsino Brasil são empresas de pequeno e médio porte. Maurício, que recado que você daria para o candidato a um emprego se encontrar, né? Vagas tem, mas... Tem tido vagas. O que você falaria para esse candidato aí? Primeiro... O que ele precisa buscar? A primeira coisa que a gente sempre fala, inclusive nas palestras, né? Gerencia a tua carreira profissional. Quer dizer, gerencia o que você tem de bom. Você tem que ter um autoconhecimento, você tem que saber o que você realmente tem para oferecer para o mercado de trabalho, o que o mercado de trabalho está solicitando. O faz tudo não tem espaço, né? Não, faz tudo, faz tudo, mas não faz nada. Porque na visão do empresariado, seja ele pequeno, médio, grande porte, ele precisa de alguém que vai resolver os problemas. Perfeito. Então, aquele negócio, eu gasto R$100 na pizzaria por mês. E não é maldade, mas eu não pago 80 por um curso. Eu penso algumas assim, pessoas, o claro. mercado de trabalho é como um tabuleiro de xadrez que cada peça tem a sua posição. Perfeito. Se eu contrato lá uma torre, um cavalo, um bispo, eu quero que ela desenvolva as ações de um cavalo, de uma torre, de um bispo, cada um no seu espaço. E seja também flexível. Flexibilidade, bom relacionamento, comunicação, isso tudo a gente trabalha na ProEnsino Brasil. Quando a gente pega, por exemplo, uma equipe de gestores, o gestor diz assim, eu não entendo, eu falo, mas eles não me ouvem. Aí a gente vai trabalhar a comunicação. A minha equipe anda desmotivada, nós vamos trabalhar a motivação. Perfeito. Então as empresas elas precisam dessa qualificação dos gestores em primeiro plano. E em segundo plano o quê? A base tem que estar desenvolvida. Porque daí o que acontece? Ela cresce como equipe e o gestor cresce como gestor. Perfeito. E a capacitação ela entra diretamente na melhoria contínua desse processo. Deixa eu falar para você agora da saúde bucal. O nosso maior cartão de visitas é o sorriso. O sorriso abre portas. Agora, se a pessoa tem os dentes tortos, cariados, estragados, por um motivo ou outro, aí fica complicado, né? A pessoa tem dificuldade de se relacionar, tem vergonha, quer dar um sorriso, tem que colocar a mão na boca. Mas isso já é uma questão Brasil, né? Porque, infelizmente, a saúde pública no Brasil é levada àquele jeitinho. Mas enfim, eu vou dar uma dica para você de casa, para você, meu amigo telespectador, que precisa ou conhece alguém que precisa voltar a sorrir, que precisa fazer um tratamento odontológico, que precisa cuidar da saúde bucal. Eu quero falar então do Acesso Saúde, que não é um plano de saúde, e sim um sistema médico onde você não paga mensalidade, não tem carência, não tem anuidade, não tem limite de idade e é para toda a família. Não só exames e consultas, mas também tratamento odontológico completo, num custo muito pequeno que cabe no orçamento de todo e qualquer brasileiro, mesmo no momento que o Brasil está passando. O Acesso Saúde é uma empresa genuinamente paranaense, está há mais de 10 anos no mercado e hoje ela já está presente em 18 estados do Brasil. Bacana, né? Isso é sinônimo de competência e um bom trabalho. Aqui em Curitiba, se você quiser conhecer, pode ir lá fazer uma visita ainda hoje. Barão do Céu Azul 198, bem ali atrás da Catedral. Você vai até lá, fala que eu vi o Mário aqui da Transamérica dar esse recado, faz a sua carteirinha na hora, sem custo algum, e já pode marcar uma avaliação com o dentista, um bom profissional que vai dar uma nova vida a você, né? Um sorriso bonito, uma boca saudável
Então entre em contato 3025-3500 ou faça uma visita ainda hoje, Barão do Céu Azul 198, Acesso Saúde. O que se pensa do mercado de trabalho futuro, Maurício? Criatividade, adaptação, flexibilidade. A gente usa a fórmula da gestão por competências, que é até um assunto que é muito importante. Você tem gestão das competências técnicas e gestão das competências comportamentais. O comportamento hoje é o que derruba os bons profissionais. Comportamento. O comportamento é a chave do sucesso ou do fracasso. Se você não se comporta, e aí a nossa avó já ensinou a gente a se comportar bem. Se a gente seguir o que a nossa avó falou, a gente se dá bem. Ou seja, não adianta ter um conteúdo técnico bom, e não ter uma boa capacitação profissional, ser um conhecedor, domina o que faz, mas ele sai brigando com todo mundo dentro da empresa. Ele consegue destruir a própria imagem. Esse que é o grande problema. As pessoas elas não entendem que as empresas exigem um comportamento. E a própria empresa, quando a gente faz descrição da leitura de cada cargo, diz quais são as competências técnicas, quais são as competências comportamentais. E você precisa justamente entender isso para poder se posicionar diante do mercado. Para as pessoas que estão em dúvida hoje, nos assistindo, vou para lá, vou para cá, estou parado, estou desempregado, passei dos 30, passei dos 40, ou não tenho o meu primeiro emprego, será que eu faço um curso técnico, curso superior? É difícil, né? Sim. Fazer uma faculdade, será que eu faço uma pós-graduação? Não estou dizendo que você é o coaching aqui, mas com a tua visão de mercado, o que você falaria assim? Para onde que eu vou? E agora? E agora, José? Chega nesse momento. Primeira coisa, a orientação profissional. Okay. Hoje, o candidato ele deve procurar pessoas que façam coaching de carreira, orientação para mercado, projeção para mercado. Hoje em dia, existe uma série de empresas que fazem. A ProEnsino Brasil, nós temos a divisão de coaching, que daí são pessoas especializadíssimas com coaching, que fazem essa visão. Maravilha. E facilita do acesso do candidato às vagas que ele busca, né? Ele tem que se autoconhecer antes de poder se projetar. Maurício, eu quero que você deixe um contato aí, um site para as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre emprego, sobre capacitação, por favor. É www.proensinobrasil, tudo junto, proensinobrasil, Brasil com S.com.br. Telefone direto 99930-7928. Tá certo. E o telefone nosso fixo é 3013-2700. A gente está à disposição, a gente faz, obviamente, aí, dá o apoio a muitos candidatos que estão em busca por colocação e a nossa equipe está à disposição. Maurício, obrigado, viu? Eu que agradeço. Visita aí. Eu que agradeço, Mário. E a você de casa, mais uma vez, obrigado aí pela companhia, obrigado pela audiência e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau.